Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyaptadehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramananda Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro sobre o livro Experiência e Conhecimento, onde o James Swartz ele explica, né? Ele tira dúvidas de vários e-mails. Algumas dessas dúvidas são mais elementares e em outras ele praticamente ele chega à visão final aqui. Então, tudo isso aí vai depender de quem está perguntando, né? Qual é o tópico, etc. A gente viu os tópicos assim bem mais densos, né? Mais de visão final mesmo. É quase um ensinamento a jatavada, né? Aquele que nega tudo, nega o espaço, o tempo, né? Nega Jiva, nega Deus, só tem consciência, só tem ser, não tem ação. É aquilo que às vezes o Papaji dizia, né? Nada aconteceu, porque é só consciência. Como é que a consciência vai acontecer consciência na consciência, né? Sem agente, sem nada, fica uma coisa sem sentido. Mas, na verdade, o Vedanta ele serve justamente para que a pessoa fique disponível a essa visão final, né? Então, aqui nesse tópico, ele entra aqui num ponto bem específico. A gente está na página 41 do texto, e nesse tópico aqui, a investigação do significado remove a ignorância. Vamos ver o que ele quer dizer com isso, né? É a experiência efetiva de todo mundo que você não é as coisas que experiencia, e nem é a experiência em si, porque a experiência é conhecida por você. Né? Então, ele está naquela divisão sujeito-objeto. Né? É sempre um objeto, mas isso não é o que parece para alguém que não sabe a verdade. Na verdade, não são as palavras que removem a ignorância, é o sentido das palavras. Né? Uma vez que o ser não pode ser objetificado, aquele assunto que o Marcelo estava falando antes, né, com essa armadilha que ele preparou hoje, então as palavras não podem descrevê-lo diretamente. Né? Então, sempre que você vê algo de palavras se referindo ao ser, é uma descrição indireta. Né? Por exemplo, uma música de louvor a Deus é um apontamento indireto. Né? Uma investigação do Vedanta falando de Deus também está descrevendo indiretamente. Essa descrição indireta da divindade de várias formas, né? Seja no conhecimento, seja na devoção, seja na prática do Karma Yoga, ela é sempre uma descrição indireta. Então, as palavras não podem descrever o ser diretamente. Então, é preciso recorrer ao significado implícito. Não é aquele significado explícito que está na palavra. Daí que vem a ideia das várias interpretações das escrituras. Ou seja, eles estão entrando pelo significado implícito das palavras para ver se a pessoa que está estudando ela tem um insight ali na hora, né? Ela tem um entendimento direto do que é o ser, em última instância, de que ela é o próprio ser. Né? Na verdade, a investigação ela remove ignorância. A investigação ela não mostra para você diretamente o ser. Isso é importante a beça. Né? Ela remove ignorância, ou seja, ela remove os erros de concepção que a gente tem em relação a nós, o mundo, etc. E a investigação vai propor um sistema melhor para lidar com isso. Mas, fundamentalmente, ela remove ignorância. Né? Olha que coisa interessante. A ignorância só pode ocorrer com uma aparição no ser, como qualquer coisa de Nietzsche. Aí a gente vai falar uma coisa aqui que pode chocar algumas pessoas. O Vedanta é uma aparição em Nietzsche também, e a única função do Vedanta é remover a ignorância. Né?
Se não há ignorância, o Vedanta, que é um meio de conhecimento, né, não vai servir, né, não vai servir para nada. Então, a investigação ela remove a ignorância, as concepções errôneas que nós trazemos em nossa mente. Você, o ser, acreditando que é algo que não é você, que não você, precisa investigar para ver se o sentido das palavras é verdadeiro. De qualquer forma, esse não é um ponto essencial, a menos que você tenha dúvidas quanto ao conhecimento ser a resposta. Se você aceitar a premissa fundamental do Vedanta, de que a realidade é não dual, verá que a solução para o senso de separação-limitação só pode ser o conhecimento do ser, conhecimento direto. E você não terá outra opção a não ser sujeitar a sua mente ao meio de conhecimento, que é o Vedanta, e deixar que a mágica dele funcione em você. Ele tem uma coisa muito interessante aqui, olha, ele começa esse último parágrafo dizendo assim: esse não é um ponto essencial, tá? Ele tocou aqui num ponto, certamente por causa de uma pergunta no e-mail, né? O que na verdade, a investigação faz em relação ao significado das palavras, né? Ela vai te apresentar um outro significado das palavras que você está habitualmente usando, né? Mente, corpo, estados de vigília, os estados oníricos, o estado de sono profundo. O Vedanta vai te ensinar a olhar isso de um modo diferente. Ele vai entrar com um outro sentido para essas palavras. Então, o seu corpo e a sua mente vão ser vistos como objetos. Os três estados diários vão ser vistos como objetos. Mas o James ele dá um drible nesse tipo de questão, uma questão mais delicada, e ele está dizendo que, na verdade, essa questão surge quando a pessoa que está fazendo essa pergunta ela tem dúvidas, né, de que a resposta para o que ela está procurando é um conhecimento e não uma experiência. Né? Por quê? Porque, sendo conhecimento, você vai ter que desfazer o conhecimento que você acha que tem. É isso que o Vedanta faz, ele desmonta toda a sua noção de conhecimento, né, de modo que você fique conducivo, fique aberto a uma revelação, né? As pessoas não gostam de usar isso, mas essa palavra, mas é fundamentalmente uma revelação. O insight de que você é consciência e de que só a consciência é uma revelação, mas é uma revelação como é uma música, como é um grande insight de grandes pensadores da física, de filosofia. A gente é cheio de insights, né? Só que a gente muitas vezes não presta atenção nesses insights. Então, a menos que a pessoa tenha dúvidas em relação a esse problema do conhecimento ser a resposta para o que ela é e não uma experiência, então a gente pode pular, né, por enquanto, esse assunto do significado implícito. Né? Por quê? Porque esse é um assunto que vai ser destrinchado em cada escritura. Então, cada escritura vai te apresentar uma visão implícita daquele texto que está lá. Muitas vezes os textos não são claros, até porque as pessoas que estão estudando ainda não está claro para elas que o Vedanta não está buscando uma experiência para mostrar para você o que você é. Ele remove a ignorância que temos acerca de Nietzsche, principalmente acerca de Nietzsche, para que o que você é aflore por si mesmo. Né? Daí vem a ideia de uma revelação, a coisa vem por si mesma. Né? Então é isso que o Vedanta está ocupado. Então a gente vai lidar com esse problema do significado das palavras à medida que a gente for entrando nas escrituras. Existem interpretações variadas. Algumas escolas elas lidam, por exemplo, com os Upanishads de forma diferente. Então você tem algumas variações. Você tem o monismo qualificado, né? Acho que é da escola Mimamsa, onde você vai interpretar os Upanishads, né, tudo que está colocado ali, não como uma consciência una, né, sem partes, mas como se o Jiva, né, a consciência refletida, fosse uma parte da consciência total, Deus. Já o Vedanta não há partes, a realidade é não dual. Então tem esses nomes todos, né, monismo qualificado, não dualidade. Aí depende da escola que for interpretar. Aqui a gente lida
com esse Vedanta ortodoxo, não dual, conforme sistematizado por Adi Shankaracharya, lá pelo século VII depois de Cristo. Esse conhecimento já existia há muitos milênios antes, mas naquele momento ele estava muito fragmentado, até pela própria situação da Índia, que ela estava submetida a invasões, né, especialmente de tártaros muçulmanos, e isso rompeu um pouco as condições em que esse conhecimento estava sendo perpetuado naquela época. Tá? Agora, o James ele dá aqui um pulo do gato para a pessoa. Né? Diz assim: se você aceita a premissa fundamental do Vedanta, de que a realidade é não dual, então todo esse monte de descrições que a gente dá da realidade são apenas descrições de algo que aparenta ser a parte da existência única. Mas se você olha para isso, e você ao mesmo tempo olha para a Escritura, vê que a Escritura está dizendo que a realidade é não dual, se você aceitar isso, então você vai entender claramente que o fundamental aqui é o conhecimento. É um conhecimento que não vai ser abalado por nada que ocorra em Nietzsche. Vocês já repararam que o conhecimento, um conhecimento desse tipo, ele não pode ser abalado por nada do que ocorre em Nietzsche, seja favorável ou não? Então, quando isso fica claro para a pessoa, ela, sem criar muitas objeções, ela vai tentar entender o que o Vedanta está querendo dizer. O que eles querem dizer com realidade não dual? Por que eu tenho que remover a minha ignorância? E isso vai aparecendo nos textos. Quais são as aptidões que eu tenho que desenvolver para que eu possa lidar com um método desse, com um ensino desse? O que se espera de mim? Tudo isso vai ficando claro. Né? Então, se você puder aceitar, né, a premissa do Vedanta de que a realidade é não dual, você tem que estar pronto para ver todas as categorias que o Vedanta está usando caírem, inclusive a separação de Satya e Mithya, inclusive a separação de matéria e espírito. O que é não dual é não dual, tá? Não é definível por palavras. Tá? Você não tem como pensar nada com uma existência separada. Não tem como. Aí basta seguir esse meio de conhecimento, porque ele é extremamente eficaz. Eu falo isso por mim mesmo e eu acredito que algumas pessoas aqui já podem falar isso. Né? Ele possui uma eficácia extraordinária, é uma eficácia comprovada ao longo de milênios. Né? Aqui, nosso tempo de vida é o quê? Com sorte, 70, 80, 90 anos. Isso está funcionando há milhares de anos. Né? Então, o que o indivíduo faz? Ele vai aprendendo a ouvir o Vedanta e entender as objeções que ele faz ao Vedanta como algo que ele tem que, pelo menos por um tempo, deixar de lado. Tá? Esse é como o sistema funciona. Se você tem uma objeção ao funcionamento do Vedanta, você deixa a sua objeção de lado, que o Vedanta está tratando ela como ignorância, não está querendo dizer que você é ignorante, não. Está tratando como apenas uma ignorância de interpretação. Tá? Se você está no Vedanta, você não tem como ser ignorante. Você está numa espécie assim de pico do entendimento do ser humano sobre si mesmo. Então, você deixa essa concepção de lado e você usa, né, o substituto de significado para isso que o Vedanta está te propondo. É assim que o sistema funciona. Por isso que o James disse que não é um ponto essencial, né? Dado que está aceito, entendido, que compreender o que você é dado por um conhecimento firme e imediato, né? Em qualquer situação, e não por uma experiência, porque a experiência é transitória. Né? Então, eu vou avançar, não vou me deter muito nisso, mas qualquer objeção, comentário que vocês queiram fazer, é aquela proposta de sempre. Podem interromper a hora que bem entenderem. Aí ele toca aqui num ponto muito interessante que a gente vê ocorrer à beça, conosco e com muitas outras pessoas. Quase iluminado. O que é isso? Aí ele está conversando com a pessoa, né, que mandou o e-mail para ele. Eu entendo o seu problema muito bem, porque o Jamie já passou por isso. Né? Ele passou por isso por alguns anos. Parecia um vagalume. Talvez seja o problema mais comum de que sofrem as pessoas espiritualmente despertas. Olha que interessante. Antes de explicar o problema e revelar a solução, preciso lhe dizer que isso pode ser difícil aceitar. Né? Tem algo aqui que ele vai dizer que pode encontrar muita resistência nas concepções errôneas
de uma pessoa habitual no mundo, né? Então, ele está falando aqui de um padrão de resistência. Vamos ver o que, que é. Aí vem a bomba em cheio. Você simplesmente tem uma visão incorreta do que é iluminação. Então, no meio espiritual, você vai encontrar uma resistência muito, muito recorrente em relação a isso. Até porque no que a gente chama de meio espiritual, o que é muito valorizado são experiências, epifanias, experiências místicas. Nada contra isso, muito pelo contrário. Se essa experiência ela é bem assimilada, ela pode até virar um conhecimento mesmo, né? Foi o caso de Ramana Maharishi. Foi o caso do James Swartz também. Mas o que aconteceu? Ele teve uma epifania que durou um mês, pelo menos, e ele, embora tenha ficado maravilhado com aquela epifania, no fundo, o que ele ficou interessado é o seguinte: o que é isso? Esse é o papel do investigador, daquele que está voltado para o conhecimento. Tudo bem, essa epifania é incrível, esse estado é maravilhoso, esse misticismo que veio todo é maravilhoso, mas, afinal de contas, tirando a imensa alegria de viver isso, do que se trata isso? A Ramana também, né? A Ramana teve um estado de quase morte. Ao invés de ser levado por aquele estado, ele se fez a pergunta: o que é que morre? Né? Já mostra aí o alto gabarito do Ramana, que ele manteve uma atitude muito desapegada em relação ao que estava ocorrendo com ele. Ele se comportou como conhecedor. O que morre? Apesar dele estar naquela confusão tremenda, porque ele confessa no texto que copiaram do que ele estava falando, de que ele sentiu muito medo nessa hora. Mas, apesar do medo, veio a pergunta: o que é isso? Então, vem aqui, né? Infelizmente, a gente, em geral, tem uma visão incorreta de iluminação. É o que é difícil aceitar, até para muitos de nós que têm uma estrada espiritual muito longa, né? Quanto mais tempo você está no caminho, né, fomentando uma série de ideias, experiências, provavelmente maior vai ser a resistência. Isso é natural, isso não tem nada de excepcional, né? A gente já viu aqui que tudo emite, absolutamente tudo, do denso ao sutil, tem uma inércia própria e tem, isso que é interessante, salvaguardas de manutenção, tem sistemas, mecanismos de defesa. Então, o ego espiritual ele se defende muito bem, e ele tem como objeto, né, objetos muito sutis, crenças, experiências, coisas que ele já viveu. Tudo isso é muito delicado, muito diáfano. Não é, por exemplo, uma pessoa materialista que tudo pode ser tirado de material da vida dela, né? O impacto é tremendo. Mas o ego espiritual, ele tem muita salvaguarda, ele tem muito recurso para resistir a isso. Aí ele dá uma aliviada aqui. Bem, não é totalmente incorreta, mas ela é errônea o suficiente para colocar você num ciclo vicioso de frustrações, que é quando as experiências vão embora e a gente tenta repeti-las através de técnicas. O problema surgiu porque você começou a praticar um método sem realmente entender o que é a iluminação. Tanto Ramana quanto Nisargadatta foram pessoas iluminadas, mas eles não eram professores de fato. E tudo que temos são as palavras deles interpretadas por tradutores e filtradas por nossas crenças sobre iluminação. Portanto, tenha paciência comigo e vamos ver se posso desvendar o seu mistério. E tem mais uma coisa aqui que ele não colocou, que muitas vezes as instruções do Ramana e do Nisargadatta, elas eram circunstanciais. Elas eram dadas para uma determinada pessoa que estava querendo um determinado esclarecimento numa determinada situação. Então, as coisas que eles falavam naquela situação específica podiam ter um impacto muito forte naquela pessoa que estava trazendo aquilo, naquela circunstância. Mas daí a você generalizar isso e aplicar a qualquer circunstância como se fosse um método, aí tem uma boa diferença. Então, vamos ver o que o James fala aqui. Né? Aí vem o e-mail, ele diz assim: eu tenho seguido a prática que Ramana e Nisargadatta ensinaram. Você sabe, residir no eu sou, o puro sentimento de existência que surge de manhã e desaparece à noite.
E hoje em dia estou tendo uma experiência similar àquela que tinha quando era criança. E intuitivamente observava essa sensação de ser, sem saber que isso era uma prática, claro. Aí, nesse caso, ele está tratando a sensação de ser, né, exatamente como uma sensação, então, um objeto. Né? Então, talvez seja esse o deslize dele. Vamos ver. Essa declaração mostra que você tem a noção experiencial de iluminação. Você não pode reter uma experiência em particular e torná-la permanente. É importante a gente se deter nisso que ele falou, viu? Você não pode reter uma experiência, mas você pode puxá-la através da memória. E muitas vezes, quando a gente puxa através da memória, acontece uma coisa interessante, pessoal. A mente se regozija com a memória daquela experiência. Do mesmo jeito que a mente se regozija quando ela se lembra de um prato agradável, né, de uma relação pessoal agradável. Então, a mente ela pode ficar trazendo aquilo, né, de volta. É o que aconteceu com aquele tópico que a gente viu semana passada, aquela suíça, né, que foi tocada pelas palavras do Papagi. E, na verdade, o que ela não estava compreendendo é que a mente dela estava reeditando aquela experiência maravilhosa que ela teve e estava, em parte, reproduzindo as coisas que ela sentiu naquele momento, né, que passaram por ela. Então, você não pode reter uma experiência em particular e torná-la permanente. Qualquer experiência que surge no momento e desaparece no outro não é real. Ponto. Por que que não é real? Porque, pelo Vedanta, real é aquilo que não tem começo e não tem fim. E nem dá para dizer que dura, porque quando a gente fala que dura, a gente está pressupondo um começo e um fim. A não ser que você comece a usar palavras, dura para sempre. Mas não é nem disso que o Vedanta está dizendo, não é durar para sempre. Não é algo que comece e vai durar para sempre. Está fora do tempo e do espaço. Tá? Então, para o Vedanta, o tempo e o espaço são objetos, eles não são reais em si. O que é real é aquilo que não é perturbado por absolutamente nada no mundo fenomênico, absolutamente nada mesmo, né? Então, não é real. O que quer dizer que não é real? Que não tem existência em si. Então, uma experiência, né? O que caracteriza uma experiência? Ela tem um começo, ela dura e termina. Então, ela não tem realidade própria. Ela deixou de existir. Que existência é essa que deixa de existir? Né? A existência suprema não deixa de existir. Não faz sentido algum isso. Existência é existência e ponto final, né? Existência é o grande existência e ser é o grande choque da filosofia, né, ortodoxa quando ela trabalha com ontologia. Como é que eu vou fazer uma ontologia da existência do ser, né, já que ser e existência precedem tudo? Né? Então, não é real. E o Vedanta diz, então não pode ser você, porque para o Vedanta, você, consciência, é real. Você não surge de manhã e desaparece à noite. O rapaz está confundindo estados. É verdade que isso ocorre com Martínez, mas não com você. Consciência, você consciência. Isso ocorre com Martínez, mas não com você, a consciência. Você é aquele que observa essa sensação de ser. É exatamente isso. Tá? Ele não está entendendo que a tal da sensação de ser é um objeto para ele. É por isso, aí vem aqui um truque engraçado, sabe o que é? Deixa eu falar uma coisa para vocês, porque eu já entrei nisso várias vezes. Quando a pessoa ela fica nessa sensação de ser, e ela vai ficando obcecada com isso, ela meio que se desliga das experiências e fica interessada na sensação de ser. Gente, quando isso ocorre, vão vir para você reminiscências de um passado onde você não tinha preocupação com afazeres, exceto brincar. Né? A criança é a própria mestra da sensação de ser. Ela só é aquela sensação de ser. Então, quando a pessoa começa a ficar nisso, vem realmente inputs de quando ela é criança. Ela lembra assim, ela diz assim, caramba, era assim que eu era quando eu era criança. E aí, quando a gente não está devidamente instruído, a gente diz assim, isso é o ser. Não, se fosse o ser, essa sensação não estaria voltando, né? Então, você é aquele que observa essa sensação de ser. Você, consciência, não pode de fato sentir, ou seja, experienciar o ser.
mas você pode sentir objetos, né, se valendo de um veículo apropriado. Qual? Aqui. Aqui é o corpo sutil, né? O ser é você, e não dá para senti-lo como sendo algo em oposição a alguma outra coisa, ou seja, não dá para senti-lo como se ele estivesse fazendo parte de uma realidade dual. Essa que é a ideia da dualidade, é sempre algo em oposição a outro. Eu estou aqui, tem um objeto lá. Tem um objeto na minha mente, não tem importância, ele está lá. Ele está tanto lá quanto está a galáxia mais distante em relação à sua mente, né? O ser é o conhecedor de toda e qualquer sensação. Ele conhece a sensação do raio de sol e conhece a tal da sensação de ser. Ele não tem nada a ver com sensação nenhuma. Isso é um choque também para as pessoas que têm um passado espiritual, como eu tive, né? Estava envolvido com isso desde o final dos anos 90. Quando eu me dei conta disso, eu também tive uma resistência muito forte. Ser não tem nada a ver com sensação nenhuma, mas todas as sensações têm a ver com ser, porque elas só podem existir enquanto sensações em relação ao sujeito por causa do ser, né? Então, o ser, gente, ele não é definível, ele não tem nada a ver com nada, mas tudo tem a ver com ele. É por isso que Krishna diz no Bhagavad Gita, né? Tudo está em mim, mas eu não estou em nada, né? Tudo está em mim, mas eu não estou em nada. Tudo está em mim, mas eu não sou limitado nem definido por nada, né? Isso vale uma contemplação diária, né? A gente pensa sobre tanta bobagem, né? Por que a gente então não fica pensando sobre essas coisas, né? É isso que o Vedanta quer, é que você use a mente de um modo adequado. Como é que eu vou usar a mente de um modo adequado quando eu estou lidando com conhecimento? Pensando no autoconhecimento. Ah, mas isso é conhecimento indireto. Pois é, mas a gente viu que o conhecimento em Mitya é o que vai fazer com que você elimine as noções enganosas em Mitya. Então você fica assim, pensando, né? Engraçado, o ser não tem a ver com sensação nenhuma. Aí você fica pensando nisso, aí vem uma notícia, aí você diz, pô, o ser não tem nada a ver com isso. Mas essa notícia só está aí porque eu sou o ser, né? E o ser é o sujeito único, é o tal do eu único. Não dá nem para dizer eu sou, né? O eu sou vem depois desse eu indefinível. Sou já te dá uma ideia de existir ao longo de alguma coisa. Sou em oposição a não é. Dá para pensar no ser apenas como euzão. Qual é a base do ser em você? É quando você pergunta para você, eu sou consciente? Aí vem aquilo, eu sou. Quem é que está respondendo eu sou? É a consciência refletida. De onde vem a fonte da consciência refletida? Você é o eu sou? Não. Você é aquele que está ciente do eu sou, né? O eu sou, ele aparece na consciência refletida. Ele é o modo como a consciência refletida aparece. Eu sou. Aí a consciência refletida começa a dizer assim: eu sou uma pessoa, eu sou um trabalhador. Então, é aquela porta que a gente falou, a porta de Salum, né? O eu sou, ele tanto abre para Nietzsche, eu sou isso, aquilo, ou ele abre para esse eu indefinido. Ele te joga, né, no mistério absoluto, que você é um mistério inegável. Você é esse eu sou? Não. Não, você não é nada. Você é aquilo onde tudo esse nada aparece em você, seja lá o que for. Você é absolutamente indefinível, mas tudo depende de você, né? Então, a gente viu ali no e-mail do nosso amigo que ele estava objetivando o ser, né? O Vedanta tem um termo técnico para isso, né? Ele está sobrepondo Mitya e Sati. Ele tá dizendo que o ser é uma sensação, que o ser é uma impressão. Então, ele está limitando o ser, né? Como se ele estivesse tratando o ser como objeto. Isso é muito delicado, é muito sutil, e, em geral, muito comumente, a pessoa tem que ser ensinada a olhar para isso, né? Porque senão ela embarca nisso. Porque essa sensação, né, de eu sou, ela é muito agradável. Se você não tem vacinas te perturbando demais, né, ela acaba dando um reflexo bem interessante do que você é.
Então, quando a pessoa fica só no eu sou, sem estar agarrado com tanto objeto, então realmente dá uma impressão bem agradável. Por isso que a pessoa também diz, puxa, quando eu era criança eu era assim. Claro, você não tinha preocupação nenhuma, você podia ficar nesse eu sou, que nada ia te tirar desse eu sou para te levar para esse mundo chato, né, dos adultos, né, que não sabem brincar e estão sempre envolvidos com coisas extremamente complexas, de enorme importância, né? Então, tem sempre essas coisas que a gente tem que prestar atenção. Então, vale a pena a gente ficar detido nisso. E volta e meia, quando está de bobeira, assim, no dia a dia, em vez de ficar pensando em algumas outras coisas, fica esquadrinhando essas dicas que o Vedanta vai dando. Isso, aos poucos, vai mudando os conceitos que a gente tem sobre nós. Porque não é meramente uma questão de apresentar para você um lidar melhor com esse conceito. Você pode, inicialmente, pelo intelecto, compreender que ele é mais favorável, mas é no dia a dia que você vai aprender a substituir, né, uma concepção errônea por uma concepção mais adequada, que é a do Vedanta, é no dia a dia, né, já balizado pelo seu discernimento, de saber que é aquilo ali mesmo, que é o que você tem que fazer, você vai aplicar isso no seu dia a dia. Até que tem um ponto onde as perturbações não te atingem mais tanto. É um ponto curioso, porque você vê que tudo sempre esteve em ordem mesmo, né? Mesmo que o seu Jiva esteja se ferrando, isso não é motivo para você dizer que as coisas estão fora de ordem, né? Isso ocorre mesmo, é assim com os Jivas. Aqui tem uma correção, no próximo tópico, uma correção dessas concepções errôneas muito importantes, né? Veja bem, você não está vivo. Quem está tomando vida emprestada é o Jiva. É o Alexandre, é o Noé, é o Alex, é a Silvânia, o Henrique, Irene, o Lucas, é o Marcelo, né? Você não está vivo. Você é a consciência impessoal que conhece isso que a gente chama de vida. Porque a gente entende vida, em geral, como uma experiência transitória, né? A gente nasce, passa um tempo vivendo e depois morre. Você é aquele que conhece essa vida, né? O mesmo você que viu você criança é esse agora que está vendo você estudando Vedanta. É sempre o mesmo, é a mesma identidade. Você não tem como negar que isso é contínuo. Contínuo olhando do ponto de vista da sua existência material. Na verdade, não tem continuidade nenhuma, só tem ele, né? Aí ele vai ver um outro e-mail que deu origem a esse comentário que ele fez aqui. Vamos ver qual é esse e-mail. Quando eu era menino, eu ficava aterrorizado quando ia para a cama. Eu começava a olhar para a sensação de ser. É o Martins. Está vendo? Ele está agarrado nisso, olha. Por quê? Porque quando eu prestava atenção àquela sensação sutil, tudo que conseguia dizer era: o ser é só essa sensação? Pô, o cara era pequeno, uma criança. Eu sentia que algo estava muito errado, como se aquela sutil sensação de ser pudesse não ser eu, mas fosse apenas uma sensação que poderia ser perdida a qualquer momento. Né, um e-mail muito elaborado. Claro, eu não tinha as ferramentas para explicar isso. Para minha mãe, ele não tinha como, com quem compartilhar isso e ele se sentia apavorado, né, ele se sentia ameaçado. A sensação que você tinha e ainda tem é a sensação de estar vivo. Isso está correto. A sensação de estar vivo aparece em você, mas muitas pessoas se tomam como essa sensação de estar vivo. Como é que você acha que você está vivo? Você está consciente? Aí o cara diz: estou. Eu tenho a sensação de que eu estou vivo. Mas você está consciente da sensação de estar vivo? É para esse ponto atrás que o Vedanta vai te empurrando, né? Ele faz uma pergunta, você agarra no objeto e ele te empurra mais para trás ainda, né? De modo a você entender que aquilo que você estava falando era um objeto percebido por você. A sensação que você tinha, e ainda tem, é uma coisa recorrente no Martins, é a sensação de estar vivo. Essa é a grande questão dele. Pode não ser uma questão para nós, mas para ele isso é fundamental. Isso é muito importante, tá, gente? Às vezes a questão de uma pessoa para nós
ela é irrelevante. E questões para nós, para essa pessoa, são completamente sem sentido. Por isso que a investigação só pode ser feita pela própria pessoa, né? Isso está correto, está certo. Ele tem essa sensação de ser visto. Mas você não está vivo, a sensação de estar vivo aparece nele. Você é a consciência impessoal que conhece a vida. Você vive sem respirar. Você vive sem respirar, você vive sem ter gosto de nada, você vive sem ter sensações, você vive sem ter pensamentos, você vive sem tocar em nada, você vive sem sentir o cheiro de nada. Uma das coisas que mais dão um vislumbre disso é o sono profundo, onde a sua continuidade ela é inegável e ali a mente não registrava nada dessas flutuações, nem a sensação de respirar, nem a sensação de existir, nem a sensação de estar se lembrando de uma memória agradável, uma ruim, nem uma sensação de que você está sentindo o odor de algo. Ali no sono profundo, quando você acorda, a única coisa que você sabe é da continuidade que houve. E naquela continuidade não houve nada disso. Por isso que o Vedanta usa muito sono profundo. É uma ótima analogia. A vida não é consciente. Ela não sabe, né? A vida em si, essa que a gente diz, eu estou vivo, a vida vai acabar, ela começou. A vida não é ciente. O que a gente chama de vida é meramente a movimentação dos pranas, né, que associados à senciência emprestada do seu corpo sutil, te dá essa impressão de que o corpo é vivo. Entenderam isso? Os pranas, devidamente decodificados pelo seu corpo sutil, o qual tem uma sensação de senciência, porque ele adquiriu essa sensação de autoconsciência da consciência que você é. O corpo sutil lê essa movimentação prânica e ele atribui isso à vida. Tanto que o Vedanta e o conhecimento védico dizem assim: o que é um indivíduo morto? Não tem consciência lá? Claro que tem, está tudo permeado por consciência. A consciência permeia os cadáveres. A existência do cadáver se dá porque a existência deles é tomada de emprestado da consciência. O que aquele corpo não tem mais nada lá? É prana. Ele não tem mais prana, ele não tem mais energia vital, né? Mas a consciência continua, sempre. Tudo isso está definido pela consciência, mas a consciência não é limitada por nada disso. Você vive sem respirar, você vive sem nada disso. A vida não é consciente, ela não sabe, a vida não é consciente de si. A única coisa, entre aspas, que é consciente de si é o quê? É você, consciência. É aquela pergunta: você é consciente? Sou. Né? Isso é como a sua consciência refletida fala da consciência que você é. Sim, eu sou consciente. Isso é inegável, você não tem como escapar disso. Isso acontece quando a consciência, você, ilumina uma determinada entidade do corpo e mente. Quando você ilumina, né, o Alexandre, quando você ilumina o Henrique, aí acontece isso. Acontece o Henrique dizendo que é autossenciente, que ele sente o corpo dele vivo. Esse é o grande truque de Maia, né? Ele dá a impressão de que nós, consciência, eu, consciência, você, consciência, como vocês queiram usar isso, dá a impressão de que nós somos um objeto que só existe por causa de nós. Nós o definimos em termos de vida, em termos de consciência, em termos de existência e em termos de bel prazer ou de experiências desagradáveis também, tá? Isso aqui que ele está mostrando é tipo uma investigação vedântica. É assim que ocorre a investigação vedântica. Puxa, eu sou essa sensação de ser. Aí o cara usa a investigação do Vedanta, quando já foi explicado como tudo isso funciona, né? Corpo sutil, consciência refletida, o que o Vedanta entende por ser. E aí o indivíduo usa essa ferramenta, ele vê assim, não, essa sensação de ser é mais um objeto aparecendo em mim. Eu continuo indefinível, eu continuo ilimitado. Não é essa sensação de ser que me define. Olha que bacana isso. Não é a sensação de existir que me define. O que me define é que eu sei da sensação de existir.
eu sei da sensação de existência, eu sei de todas essas sensações, dessas impressões, né? Esse é o conhecimento. Eu me conheço como aquele que sabe tudo isso e dá existência a tudo isso. Por isso que algumas escrituras dizem que o ser se experimenta o tempo todo, mas não como objeto, mas sim como aquele que dá existência a todo objeto, né? Dá razão de ser a todo objeto, dá impressões de bem ou mal a qualquer objeto. Então, dá para dizer. Algumas escrituras dizem a consciência não é experienciadora. Quando ela está falando isso, aí vem o sentido implícito. Ela está falando que ela não é uma experienciadora em relação ao objeto. Ela precisa estar associada a um outro objeto, que é uma entidade experienciadora, o corpo sutil, para que a experiência ocorra. E aí ocorra o contato com os objetos. Mas eu também posso dizer, né, usando um outro significado, que a consciência, no fundo, é o único experimentador ininterrupto de tudo. Né? Não para, a experiência não para. Vamos dizer assim que na consciência ocorre o experienciar ininterrupto, embora as experiências sejam diferentes e terminem. O experienciar único, né, desse indefinível eu, ele é pontuado de um monte de experiências, né, infinitas experiências, uma miríade incalculável delas. Bem, esse aqui é o último tópico desse capítulo. É incrível como é que a gente conseguiu terminar um capítulo tão grande. 43 páginas. O outro não tem nem 16. Bom, a vida não é consciente. É o que ele falou ali em cima, né? Ela não sabe. Ela não é, ela, vamos dizer assim, a vida não tem tit inerente a ela. Você, consciência, tem. Você tem tit, consciência, sat, existência e ananda, né? Você, na verdade, é ilimitado. Esse ananda se refere à ilimitação que você é quando ela aparece no mundo manifesto. Chit e Sat caminham juntos. É aquela pergunta: você é consciente? Sou. Você sabe que você é consciente? Sim. Você é consciente de que você sabe que você é consciente? Sim. Não tem como escapar disso, né? Mas a vida em si não tem nada disso, né? Vida que a gente é tão impressionado, né, em tudo, etc., é simplesmente um movimento de pranos. A vida não sabe, não tem tita, né? Isso acontece quando a consciência, você, ilumina uma determinada entidade corpo-mente. E o Martínez continua. E agora eu tenho 36 anos de idade, mas quando fico naquela mesma sensação de existência, as conclusões são similares. O Martínez não largou isso, né? Você vê que isso para ele é uma questão importante. É a sensação de existência. Aí o James, ele foi um pouco mais direto. Ele disse: não, isso não está certo. Você, consciência, não pode ficar naquela sensação de existência. Aquela sensação é que fica em você. É um objeto para você, tanto que ela vem e vai, né? Você não pode se transformar no objeto, entrar naquela sensação e experienciá-la. A ideia aqui é que sua vida será diferente se você puder sentir algo diferente do que normalmente sente todo dia. Você não pode. Você pode ter essas experiências temporárias insights, mas eles lhe são apresentados pela mente macrocósmica e então desaparecem. Você não pode controlá-los. No entanto, esses insights apresentados pela mente macrocósmica, se forem olhados conforme a ótica de um meio de conhecimento adequado como o Vedanta, eles podem sim se transformar em conhecimento. Mas não é o que o Martini está fazendo, né? Ele está focado numa sensação, né? E aí o James ele foi um pouco além e ele explicou de onde está vindo essa obsessão dele com essa sensação de ser. Talvez o James tenha encontrado esse tipo de resistência em vários estudantes, né? Ele diz aqui, ó, qual é a ideia egóica aqui? É que a sua vida vai ser diferente
se você puder sentir algo diferente do que normalmente sente todo dia. Né? É como se o James tivesse explicado para ele por que é que ele está tão obcecado com isso. Ou seja, o que ele está querendo é experiência. A ideia, a ilusão aqui, é que a sua vida vai ser diferente se você puder sentir algo diferente do que normalmente sente todo dia. Né? E o James está dizendo, não, você não pode. Não é assim que funciona. Né? Você tem que saber aproveitar esses insights, vis-à-vis o conhecimento que é mostrado aqui, né? Esse meio de conhecimento que é mostrado aqui. Na investigação, não é nem necessário entrar com esse detalhe que o James entrou aqui. Né? Você entender por que eu estou querendo isso. Mas se você puder entrar, é melhor ainda, porque provavelmente você vai encontrar um monte de coisa com essa mesma razão aqui de existir e a gente achando que é uma coisa muito original na nossa vida, né? A gente acha que as coisas que a gente pensa são originais e acha que a nossa vida é muito original. Não tem nada disso, né? Original é você, consciência, que é totalmente indefinível. Isso é original, né? Agora, essas repetições de padrões de pensamento que engendram sensações e se retroalimentam com elas, isso ocorre no sem número de pessoas e muitas vezes são responsáveis, né, por vários enganos da mesma natureza. É como se essa ideia de que a minha vida vai ser diferente, se eu puder sentir algo diferente, repara a palavra sentir. O gancho dele aqui é um gancho emocional, que é a cola mais forte que tem, né, em cima das vacinas, é a cola emocional. A sua vida será diferente se você puder sentir algo diferente do que normalmente sente todo dia. Muitas outras vacinas decorrem dessa base aqui, e não é só no Martins. Se você for procurar, você vai encontrar muita coisa. Né? Quem ainda está achando coisa, vai encontrar muita coisa com base nisso. Eu quero que minha vida seja diferente hoje e amanhã. Por quê? Porque eu estou baseado o quê? Numa sensação e num sentimento. Aí o investigador ele já vê assim, caramba, eu estou procurando então uma sensação e sentimento. Então, lá subrepticiamente, né, no meu entendimento de que eu sou um conhecedor, eu no fundo eu estou procurando uma experiência. É para isso que servem essas investigações, é para a gente se aprofundar bastante no modo como o nosso corpo sutil está funcionando. Só você pode fazer isso. Você pode ter uma dica dessa, que é uma ideia generalizante muito boa que ele botou aqui, é muito usado isso, como o programa egóico é muito baseado nisso. Vários programas egóicos usam esse algoritmo aqui. Então, se você puder encontrar ele em você, ele está indicando que você está procurando experiências. Né? Não tem problema nenhum com isso. Não é para brigar com isso, é normal e é comum. É só para estar ciente. Tem um mistério aí em nós que eu não sei o que é. É que, sem querer modificar nada, de tanto olhar aquilo que não é como a gente, né, ele realmente, que é uma sensação tudo, né, aquilo que não é nós em essência, ele acaba perdendo a força. Eu vou repetir aqui. Tem algo misterioso em nós que eu não consigo explicar. É que você, sem brigar com nada, sem se contrapor em nada, se você fica olhando a mesma coisa o tempo todo, né, a característica dela de não ser como nós, que é o que damos existência a essa coisa, faz com que ela perca aderência. Uma amiga minha fez uma pergunta muito interessante. Ela disse assim: mas vamos supor que eu saiba que eu esteja me enganando com alguma coisa. Uma sensação, o uso de uma substância, um modo recorrente de pensar sobre uma criatura querida, né, um filho, um neto, uma pessoa que eu acho muito importante. E mesmo assim, mesmo fazendo isso, eu sei que eu estou me enganando. Né? Eu posso permanecer nisso investigando? Sim, claro, isso é o ideal, porque ela não está brigando com a impressão que ela tem de que ela já está se enganando. O quadro todo está claro para ela. Então, o engano que está claro para ela fica aparecendo toda hora. Com o passar do tempo, isso vai cair, não tem a menor dúvida, isso cai. Esses enganos vão embora.
né? Então, não é para brigar com o quadro, é para reconhecê-lo e trazê-lo à consciência e ver que ele se trata de um engano. Mas não é para brigar com isso. Eu não quero mais ter esse engano, não. Aí você criou outro engano, que é o engano de não querer ter aquele engano, que é uma armadilha muito comum. Então, você arrumou um conflito. Não é para arrumar conflito. A investigação não se caracteriza por conflito. Ela se caracteriza por tomada de consciência e pela substituição de conceitos e erros de concepção enganosos por aqueles mais favoráveis à investigação, são os conceitos do Vedanta. Por que são mais favoráveis à investigação? Porque, em termos conceituais, são muito mais próximos de você, consciência, do que os erros de conceituação mais duros, né, mais fortes. Acaba que também não são precisos. Dá para dizer que, por melhor que o Vedanta tente falar de você, ele comete erros, claro. Claro, é claro que sim, mas eles são muito mais úteis. Já que é para usar algum conceito, a gente usa um conceito mais preciso, né? Mas sabendo que é um conceito. Então, é possível, sim. Você repete a mesma ação, sabendo que você está se enganando, está sendo levado pelo condicionamento. Se não brigar com isso, isso vai cair. Se você for suave, né, gentil e amoroso, isso vai cair. Aí, como é que isso aí acontece? Você vai aprendendo. É que nem andar de bicicleta. Como é que acontece de eu aprender de andar de bicicleta? Uma hora, quando você vê, você acaba aprendendo, né? Você acaba chegando naquele equilíbrio onde você consegue ficar nas duas rodas mediante uma atração mínima, né? Naquele quadro ali de engrenagem que você precisa fazer. É a mesma coisa com essas coisas que vão caindo. Tá? Então, quanto mais você puder trazer coisa à consciência sem conflito, sem querer mudá-la, sem ficar zangado por causa disso, que é o que a gente vai aprendendo a fazer, mais a investigação vai ficando eficaz e mais a aderência das vássanas vai sumindo. A vássana, ela não é destruída, ela simplesmente não adere. E o fato dela não aderir faz com que ela apareça cada vez menos. E muitas vezes a pessoa acha que a vássana é destruída. Não, ela foi encostar em outro, tá? Porque elas são impessoais. Só isso, elas acabam encontrando um recipiente adequado. Alguém quer comentar alguma coisa sobre tudo isso que a gente leu até terminar esse capítulo? Isso que é encosto. Isso que é encosto. Isso que é o encosto. Isso que é o encosto verdadeiro. Não é uma entidade espiritual encostada em você, não. É o que o cara está achando que é. Porque para a coisa encostar, ele tem que achar que é. Senão não encosta, não tem jeito. Isso é que é o verdadeiro encosto. Encosto seguido de enrosco, né? De enrosco. Aí quando enrosca, você está lascado. Aí tem que apanhar muito na vida, acabar apelando para o meio de conhecimento para desfazer essa confusão extraordinária. Né? É isso aí mesmo. Primeiro veio o encosto, depois veio o enrosco com o encosto. Aí lascou-se, né? Aí o que acontece com a pessoa? Ela se lasca toda. Até descobrir que não é uma pessoa, pode passar muito tempo penando, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Tá legal, então? Vocês têm alguma questão para colocar? É? Então, eu vou pular para o capítulo 3 logo, que foi publicado no grupo do Vedanta. Pode ser? Então, vamos, Nelson? Pode ir? Isso aqui hoje está meio que o rolo compressor mesmo. Aí eu estou indo, cara. Se vocês quiserem, eu paro. Se deixar, eu vou direto. Só fazer uma pergunta aí que eu paro, mas eu vou continuar então. Então vamos lá. Vamos trazer aqui o capítulo 3. O capítulo 3 ele começa com uma coisa também que não é bom de ouvir para quem tem uma história espiritual, né? O ser humano, ele é um ser muito engraçado, sabe? Essa configuração givoide, porque ele quer personificar todas as mancadas dele numa coisa desagradável. Então, ele acaba personificando isso no oposto. O oposto, como os evangélicos falam, eles nem dão nome para isso, é o contrário. Né? A Igreja Católica chama de Satanás. Em grego, virou diabolos, aquele que divide. E, finalmente, no nosso mundo espiritual moderno,
né, não podia deixar de ter um empréstimo aí da psicanálise. O diabo se transformou agora em ego, né? Então, o coitado do diabo agora ele está impresso em livros de psicanálise e psicologia espalhados pelo planeta todo, como o tal do ego, o infeliz do ego, que no fundo não tem culpa de nada, a não ser de ser um ignorante incorrigível. Tem que entender o ego como um ignorante incorrigível, então ele tem que ser ensinado, né? Por ele mesmo, ele só inventa besteira, porque ele roda programas de engano. A base dos programas de engano no qual o ego roda é o fundamento de todo problema, é a identificação com o objeto, com o corpo, com a mente. Partindo dessa identificação, como é que a gente pode querer que esse infeliz acerte alguma coisa? Não tem como acertar, cara. A base dele está errada, né? Mas ele pode ser ensinado a virar um bom ego, um ego que não cria problema, um ego submetido que é o discernimento, né? Quando a função egóica, ela, ao invés de escravizar o intelecto, ela se submete ao discernimento cada vez mais apurado, aí você tem um ego dócil, um ego útil, né? Não tem problema nenhum com o ego. Mas quantas vezes a gente vê, né, essas teorias espirituais todas dizendo que você tem que não é só anular o ego, né? É matá-lo, de preferência enforcá-lo, exposto, colocá-lo em praça pública, degolado. Coitado do ego, né? O ego é só um programa, você não pode matar ele, né? E não tem problema nenhum com o ego, o problema é como ele é usado. Por isso que o James começa com essa frase aqui, que é uma frase intrigante para quem vem de uma bagagem espiritual mais convencional. O James escreve simplesmente o óbvio sobre o ego. Capítulo 3, do que consta essa tal dessa prática espiritual? Aí ele vem logo, ele vai no cerne do problema com a prática. Esse cerne tem que ser entendido. O cerne da prática espiritual não é detonar o ego, é cuidar dele, assim como você tem que cuidar de tudo. A amorosidade que você é, ela vai cuidar amorosamente do seu ego também. Tá? Capítulo 3, a prática espiritual. Agora, o preâmbulo é aquilo que todo mundo tem que estar ciente. O ego é para ser educado e não morto, né? Então, cuidado com certas correntes que dizem que é para matar o ego, eu matei meu ego. O ego adora matar o ego. O maior sonho do ego espiritual é matar o ego. Esse é o grande sonho do ego espiritual. Consegui matar meu ego. Então, vamos lá. Já que você não pode eliminar a experiência, porque a experiência é do campo dármico mesmo, você então deve usá-la como matéria-prima para o seu trabalho espiritual. Essa é a base do Vedanta. Por isso que o Vedanta diz que você vai investigar é na sua vida cotidiana, no seu dia a dia ordinário, comum. Espiritualidade não é transcender a experiência. Até porque você não precisa transcender a experiência, porque você está sempre além da experiência. Como que? Como aquilo que dá existência à experiência. Você é esse onde ocorre a experiência. Você valida a experiência. A experiência só pode ser conhecida por causa de você. Então você está sempre além da experiência. Então não é para transcender a experiência. Então, espiritualidade não é transcender a experiência, mas sim remover obstáculos ao seu entendimento, consciência de si mesmo como ser, o qual sempre aparece na forma de experiências, né? O ser, ele aparece na forma de tudo, por assim dizer. Experiências, os constituintes da experiência, ele aparece como avaliação da experiência, como aceitação da experiência, como a recusa da experiência. Tudo isso é definido por você, tudo isso deve à sua existência, a você, consciência. Quando você fala em eliminar a experiência, obviamente, aí ele vai falar uma outra verdade também. Quando você fala em eliminar a experiência, obviamente está se referindo a experiências que você não aceita. Por que você vai querer eliminar uma experiência que você gosta, né? Você é bem-aventurança, como é que você vai querer eliminar uma experiência que reflete isso tão bem? Então, até a visão de eliminar a experiência, ela é uma visão parcial.
Ah, eu quero eliminar a experiência, quero transcender a experiência. Então, toda experiência não, só as que eu não gosto. Até nisso, né? Esse é um movimento egóico, né? Ele é um selecionador. Mas, na verdade, ele não consegue selecionar nada, ele só consegue fazer isso na estreita compreensão dele. É uma função de compreensão muito reduzida. O trabalho dela é assim. Se você está praticando a autoinquirição, tente descobrir por que é que você não pode aceitar a experiência. A resistência a uma determinada experiência se encontra em algum tipo de expectativa por um resultado diferente. Mas o resultado das suas ações, que é do que se tratam as suas experiências, ou seja, no fundo, por que eu estou querendo agir, né, no campo dharma? Porque eu estou querendo um resultado da experiência. O resultado de suas ações não depende de você. Então, a causa da resistência se origina de um mal entendido no que diz respeito à natureza da realidade. Como é que a gente lida com isso? Com o Karma Yoga. O Karma Yoga ele trabalha exatamente aqui, ó. Por que você não pode aceitar uma experiência? Ou seja, por que você está resistindo a uma experiência? Porque eu tenho uma expectativa em relação à experiência. E se ela me traz coisas que eu não gosto, a minha expectativa é contrariada, né? Mas a gente sabe que o resultado das ações, né, do jiva, ou seja, o resultado das nossas ações, quando nós estamos nos tomando por um jiva, um fazedor, não dependem de nós, dependem do campo dármico. Então, o Karma Yoga ele é direcionado ao fazedor. Tá? O Karma Yoga ele, ele não trata, Karma Yoga, no fundo, não é Jnana Yoga, né? Mas ele pode ser usado por um Gnani que ainda se vê agarrado a algumas expectativas. Então, ele age em relação àquela expectativa que atormenta ele com a postura do Karma Yoga. E aí ele acaba entendendo que, mesmo naquele aspecto, né, que ele dá tanto valor, o resultado da ação vai depender do campo dármico. Ou seja, como qualquer ação, seja ela uma ação preferencial, seja uma ação muito querida por aquele jiva, não importa, qualquer ação, da mais desejada à mais desprezada, toda ela, qualquer resistência, tem a ver com uma falta de compreensão no que diz respeito à realidade. Que falta de compreensão é essa? É achar que você é responsável pelos frutos das suas ações. Esse que é o mal entendido. Então, não importa, sim, exatamente o que é que você entende, né? Qual o nome que você dá para isso, entendeu? Isso não é tão relevante assim, né? O que é relevante é que a compreensão do campo dármico, a compreensão da experiência, ela tem que ficar clara, né? Você pode colocar as expectativas que você quiser na experiência, mas a verdade é que os resultados disso não vão decorrer das suas expectativas, embora você possa alimentar expectativas, né? É o que a gente sempre faz o tempo todo. Então, esse é o mal entendido sobre o campo dármico, ou seja, o campo onde ocorrem as experiências. Esse é o mal entendido do que ele está falando aqui. É o que ele está querendo dizer. Então, mesmo que você esteja bem o Gnani, você pode estar agarrado em alguma coisa. E você tem que ver com cuidado se isso não está dizendo respeito a uma impressão, a uma expectativa que você tem em relação a uma determinada experiência que você queira muito. Que às vezes a pessoa tem uma boa compreensão, mas ela está agarrada ainda a alguma coisa. Isso é bem comum. Ou a experiência está lhe ensinando como certas ações que fluem da ignorância da natureza do campo do Dharma, né? Eu não conheço como é que esse campo do Dharma funciona, ou fluem da ignorância da minha própria natureza. Eu não sei que eu sou o ser, né? E que tudo isso sou eu aparecendo como o próprio ser. Então a pessoa tem que estar atenta a isso. Onde é que a minha compreensão está falhando? É um problema de compreender o campo dármico ou é um problema de me ver como ser e entender que esse campo dármico está surgindo em mim?
né? Mas isso não tem nada a ver com as vontades do meu ego, da minha personalidade. Isso tem que ser investigado. Por isso que ele escreve isso. Ou a experiência pode estar lhe ensinando como certas ações que ou fluem da ignorância da natureza do campo do Dharma, que é o que ele falou ali em cima, que é ele que vai dar o resultado das suas ações, portanto, não adianta ter expectativas, ou, melhor falando, não adianta ficar vinculado às expectativas, ou então está vindo com um problema, você não está se reconhecendo como ser e está se vendo como uma entidade que tem que se satisfazer no campo Dharma. Isso tem que ser investigado. É interessante que às vezes o conhecimento vem, mas a gente continua preso em uma coisa ou outra. Sobram uns rabichos. Isso tem que ser investigado. A verdade é que, às vezes, simplesmente o campo dármico ele está te ensinando como certas ações produzem resultados indesejados e, por extensão, como é que você pode evitar esses problemas no futuro. Como é que você pode evitar isso, né? Entendendo a sua natureza como ser, entendendo a natureza do campo dármico e olhando pelo campo dármico e seguindo as leis dele, de modo que o Jiva aí não tenha tanto problema. Aí ele tem aqui um e-mail. Eu vou ler ainda esse e-mail aqui, que esse e-mail ele tem umas sacadas boas. Olhando para a minha experiência cotidiana, ele está investigando a experiência ordinária dele, que é o que vale a pena investigar. Percebo que ainda não me sinto feliz ou livre. Muito embora eu tenha lhe dito que a maior parte das minhas preocupações e ansiedades se foram. Está vendo? É aquilo que a gente estava falando. Me dei conta de um problema com o meu uso e aplicação do Vedanta. Eu tenho visto seus vídeos e lido seus livros todo dia, obsessivamente por um ano, concordando em todos os aspectos com o que você está dizendo. E tudo faz muito sentido. Mas parece que não consigo aplicar as ferramentas na minha própria vida. Acho que entendi que preciso refletir, contemplar e comprovar por mim mesmo a lógica do que você está dizendo, em vez de simplesmente desenvolver uma crença no Vedanta. Então, ele tem que usar a experiência ordinária dele para aplicar isso. Perfeito, porque ele já viu que a experiência ordinária dele apresenta aspectos onde ele não se vê livre, né, e nem contente por si mesmo. Então, é nessa experiência ordinária que ele vai investigar. Ele vai usar as ferramentas do Vedanta. Aí o James responde assim: perfeito. Vedanta não é um monte de ideias nos quais se deve acreditar. Não, muito longe disso, né? Não é uma religião. Primeiro, você tem que ouvir a verdade. Então, precisa olhar para a sua mente de modo contínuo, aplicando a verdade ao que aparece nela. No momento em que surgir. Se você quer investigar, a chave da investigação é isso aqui, ó. Você está investigando na sua vida diária, não está? Na sua vida cotidiana. Quando é que eu investigo? É quando a experiência passou? Não. A gente já tocou nesse assunto várias vezes. É no momento que ela surge, né? O conhecimento do Vedanta, né? As ferramentas de autoinvestigação, elas têm que estar disponíveis para você na hora em que aquilo que está sendo investigado ocorrer. É importante, porque é na hora que ocorrer que vai trazer toda a carga emocional, todas as concepções errôneas. Na hora que ocorrer, é quando vai estar agarrado em você. É a chance que ele tem de agarrar em você na experiência. Então, tem que ficar atento na experiência para aproveitar o momento em que essas coisas surgem. Então, no momento em que surgir, você investiga. A prática do Vedanta é chamada de Jnana Abhyasa, que significa a prática ou aplicação do conhecimento. Você sabe pelo ensino, e talvez por alguma epifania, olha que legal, tá vendo? Ele está pressupondo que a pessoa tem condição de trabalhar com epifania também. Você sabe pelo ensino que você é a consciência plena e completa, sem ação. Logo, eu não preciso de nada, né? Então, tem que partir dessa ideia quando você vai investigar. Pô, eu sou pleno completo. Por que eu estou me sentindo insatisfeito aqui? Né? Por que eu estou chateado? Por que eu estou opondo, né, resistência a essa experiência que está ocorrendo agora? Por quê? Agora. O que tem nela agora que está me prendendo, que está me vinculando? Eu não devia estar vinculado, né?
Ao olhar para a sua mente ego, você nota que a mente, o ego, não dá a entender que aprecia esse fato. Que tá, sabe, a mente, ela não está apreciando a sua descoberta de que você é pleno e completo. Isso é muito comum. Essa apreciação, às vezes, pode demorar um tempão para vir, viu? Muitas vezes a pessoa sabe, para ela é óbvio que ela é uma consciência plena e completa, mas a mente dela ainda não digeriu isso adequadamente. Ainda há concepções errôneas que impedem a mente de apreciar isso, né? Porque isso é apreciado na mente. Ao olhar para a sua mente ego, você nota que a sua mente ego não dá a entender para você que está apreciando o fato de que você sacou que você é pleno e completo. Então, essa mente ego precisa ser educada. Se você deixá-lo pensar e agir a partir de suas próprias ideias, né, o ego vai continuar a produzir karma indesejável. Então você o corrige. Como? Apresentando a alternativa do Vedanta para aquilo. Ou, exemplo, o pensamento oposto. Ah, eu estou triste por causa dessa situação. O que o Vedanta diz? Não, você é pleno e completo. Aí você diz, não, não estou não. Eu sou pleno e completo, não tem nada a ver eu ficar triste por causa dessa situação. Isso é aplicar o conhecimento na hora. O que você está fazendo? Você está educando o seu ego. Você está dizendo para ele, olha, não é para ficar agarrado nisso, isso não é verdade. O ego tem que ser ensinado. Se você deixar ele trabalhar sozinho, ele vai executar o mesmo programa errôneo que sempre executou antes, né? Você o corrige e assim, olha que bacana, o ego ele aprende, ele passa a agir com a ideia certa. Os padrões de pensamento da mente são originados da ignorância, a ignorância com relação a mim mesmo, né? Ou seja, eu estou sempre querendo algo para me completar. Essa é a base do padrão da ignorância quando entra em ação no campo dármico, né? Por conseguinte, esses padrões de pensamento são, via de regra, o oposto espelhado da verdade. O Curso em Milagres ele chega ao extremo de dizer que são dois mundos irreconciliáveis. Tá? O ego pensando por si mesmo e, quando ele está educado, são irreconciliáveis. Não há como conciliar, porque eles partem de pressupostos completamente diferentes. Um ego educado ele parte de um pressuposto que não tem nada a ver com o ego que trabalha por si mesmo, né? Quando esse espelho quiser algo que não vai servir espiritualmente a você, é preciso dizer não e explicar, educar, mostrar para esse ego, mostrar para o funcionamento da sua mente por quê. Por que que é assim? Por que que ocorre desse jeito? Por que que isso não serve? Aí entra também aquele livrinho do Dayananda, O Valor dos Valores, né? O ego tem que começar a aprender a apreciar os valores conducivos à libertação. Ele tem que aprender a dar valor a esses valores. E o Dayananda ele faz isso muito bem. Ele explica por que é que você deve cultivar esses valores. Ele leva o ego a uma sequência de raciocínios inquestionável. Ou seja, ele está educando. É uma educação de ego. O livrinho, O Valor dos Valores, é uma baita de uma educação do ego, de Swami Dayananda. É aqui que entra o Vedanta, dando-lhe a lógica espiritual que você precisa para ensinar a si mesmo como levar sua vida do ponto de vista da sua verdadeira natureza. Não é fácil. A ignorância é persistente. Ela não vai simplesmente enfiar o rabo entre as pernas e ir embora quando confrontada com a luz do Vedanta. Ela vai mostrar suas garras e suas presas e ela vai lutar. A ignorância tem seus recursos. Ela tem as vássaras condicionando a pessoa para opor resistência. Cada pequena ação deve ser consagrada ao campo dármico. Então, é o antídoto contra a expectativa. Aplicar o antídoto contra a expectativa é um dos recursos mais eficazes para você lidar com o ego. Porque o ego trabalha sempre ou no passado ou na expectativa de um ganho futuro. Ele quer corrigir uma coisa passada que não agrada a ele, e ele quer se antecipar um ganho no futuro. Como? Com a expectativa. O Karma Yoga, ele acaba com a expectativa do ego. Ele torna o ego um ego melhor para lidar com o campo Dharma. Um ego mais amoroso, mais cordato, mais inteligente, mais hábil, muito mais humano. Se você se encontrar
em uma situação indesejável, que realmente não seja boa para você, então a única saída é se acomodar a ela. Não tem outro jeito. É aquela hora, né? A existência me pegou para pato agora. Então agora está na hora de levar uns supapos aqui nesse ringue. Não fique chateado, né? Porque na vida toda, volta e meia, alguém vai para o ringue e apanha. É assim mesmo, faz parte da vida. Né? Então você aprende a se acomodar a essa situação agindo com o espírito de Karma Yoga. Se já tiver uma boa compreensão do que você é, aí você vai entender que aquilo também é você, né? Bom, Karma Yoga é a melhor maneira de você se acomodar, porque você fica aliviado da insatisfação da mente com essa situação indesejável, né? Eu diria, no entanto, que uma vez que você tenha visto que isso funciona e sabe que você tem sido inconsistente, você estuda a sua mente, sabe que ela é inconsistente e sabe que quando aplica o Karma Yoga funciona. Ah, mas então como é que eu vou saber isso? Sabendo por prática. Você conhece o hábito vicioso da sua mente e você começa a aplicar o Karma Yoga a ela e vê que o Karma Yoga ele funciona muito melhor do que os padrões de insatisfação da sua mente. Então, uma vez que você tem visto como isso funciona e como o Karma Yoga é funcional, você começa a permanecer no Karma Yoga e você o aplica cada vez de um modo melhor, de um modo cada vez mais diligente a cada pensamento, enquanto segue com os afazeres da vida, né? Vedanta, Upanishad, gente, o grosso dele é destinado a gente que segue vida ordinária. Tudo bem, é aplicado a sannyasis também, mas essas dicas todas, ela tem uma função espetacular numa vida cotidiana, comum, de jiva comum mesmo, né? Então, você vai testando, vai por erro e acerto. Você vê o seu pensamento errôneo, você sabe já onde ele está levando, o pensamento errôneo do ego. Aí você começa a aplicar o Karma Yoga, aí você começa a ver, caramba, não é que eu estou atritando menos com essa situação indesejável? Antes o meu ego ficava brigando, agora ele sossega, ele não reclama mais tanto, né? Ele fica favorável a tomar decisões mais razoáveis, né? Ele procura colaborar com a situação em vez de achar que ela é só insatisfatória. Tudo isso, a prática do Karma Yoga ajuda muito, porque, para mim, principalmente porque ela mexe muito com a expectativa do ego, né? Ela reduz a expectativa a zero. Então, o ego é obrigado a se concentrar naquela situação, ele fica mais permeável ao intelecto, né? Com cada vez mais discernimento, ele fica permeável a um reflexo cada vez melhor da consciência, e automaticamente ele, por si mesmo, começa a trabalhar melhor naquela situação que antes representava tanto problema. Eu vejo isso por mim mesmo, eu assino embaixo. Tá? Tinha muita coisa que eu criava acaso. Hoje em dia eu continuo achando que são situações indesejáveis, mas não são mais um problema, né? Uma coisa é a situação ser indesejável, a outra é ela virar um problema mesmo, né? São coisas diferentes, tá? Alguém quer comentar alguma coisa sobre o que a gente viu até agora? Né? Esse macete da investigação, de que a gente tem que aplicar ela no momento em que a nossa ação ou reação está ocorrendo naquela experiência específica, é fundamental, né? Você também pode aplicar isso quando se recordar de algo desagradável ou agradável virou uma prática cotidiana na sua vida. Então, você agora está aplicando funções de memória. É engraçado, por que eu estou me lembrando disso? Eu não preciso disso, eu sou pleno e completo. Por que eu estou rememorando essas coisas? Né? Cada campo de experiência que vai ocorrendo, você vai aplicando. Seja um campo interno, eu diria, está na minha mente, né? Partindo da ideia de que tem interno e externo, o Vedanta dialoga com esses enganos também. Ou numa situação corriqueira que ocorre, que a gente diria que ocorre externamente, né? Seja ela de que natureza for. Você vai se transformando num laboratório de investigação. Não é um laboratório insensível e distante, não, viu? Quando a investigação vai ocorrendo, você vê que você está muito engajado nisso tudo. Não tem nada de desinteressante e nem de monótono, muito pelo contrário. Começar a investigar a sua experiência ordinária vai transformar completamente o que você chama de minha vida tediosa no campo
imprevisível, impressionante de conclusões, né? Aquela rotina enfadonha vai acabar completamente, né? Muitas vezes vai ser bem desagradável, mas monótono não vai ser, isso eu te garanto. Vai ser bem agitadinho, muito pelo contrário, né? Então você vai investigar, né, as experiências boas e as ruins e ver qual é o vínculo que você tem com elas. É isso que a gente está fazendo. E vai contrapor o Karma Yoga e o conhecimento do ser o tempo todo. É Karma Yoga e Gnana Yoga. Karma Yoga e Gnana Yoga. Reza também, aplica Bhakti Yoga, torne-se devoto daquilo, sabendo que aquilo é Ishvara. A situação que está ocorrendo com você é Ishvara. O Jiva aí também é o próprio Ishvara. Quanto mais você trouxer isso para você, mais baixa vai ser a resistência que você vai ter às situações. A situação pode ser indesejável e você não ter nenhuma resistência a ela. Olha que bacana que a coisa pode chegar. Você pode chegar ao ponto de que uma situação realmente é uma apurrinhação, mas você não vai ter resistência a ela. Olha que fantástico, né? Olha que situação interessante, né? O Vedanta não te promete, em Mitya, uma vida de louros e glórias, não. Ele te ensina como viver em Mitya a partir do seu conhecimento de si mesmo, né? Porque os vem e vai de Mitya são inevitáveis, né? Os altos e baixos. Bom, eu vou ficar por aqui. Tá joia? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Um, dois, três. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a Vedanta, gratidão a Ishvara, gratidão a toda essa linhagem de ensino maravilhosa se perpetuando ao longo de milênios. E que bom que estamos aqui ouvindo isso, né? Que bom mesmo. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.